Diretório recuperado. Origem desconhecida. Integridade do pacote 21%. Tentando decodificação de áudio. Eu ainda estava preso dentro do laboratório da UFSP, trabalhando em meu sistema avançado de modelagem causal, quando o mundo começou a ruir do lado de fora. Não literalmente, é claro. Nada de explosões, pragas de gafanhotos ou céu em chamas. Mas quase isso. O ano era 2026 e o presidente dos Estados Unidos, Mickey Trout, decidiu dissolver completamente a ONU, com o apoio de diversos outros países e seus blocos econômicos. No lugar da antiga Organização das Nações Unidas, foi proposto a criação da ONI, a Organização das Nações Integradas, com 4 países além dos Estados Unidos chefiando as principais cadeiras da nova organização: a Alemanha, a Rússia, com a Ucrânia anexada a seu território, o Reino Unido e o Japão. No segundo ano do seu mandato, Trout já tinha grande parte do continente europeu e algumas nações da Ásia sob sua influência, graças a uma série de taxações econômicas impostas por ele desde os primeiros anos do seu governo, o que facilitou enormemente que o presidente se sentisse confortável em seu papel de comandante do mundo. Quando todos à sua volta concordam com o que você diz e não têm coragem de se opor, qualquer tomada de decisão acaba sendo tida como a mais acertada, sem margem para erros. Naquele mesmo ano, fora do alcance estadunidense e provando que era mesmo a nação do futuro com o crescimento exponencial do seu setor tecnológico, a China se aliou à Índia para combater à sua maneira a crise hídrica. Ambas as nações desenvolveram sistemas sustentáveis de irrigação, o que acabou beneficiando de maneira eficaz as 2 regiões de maior população do mundo, além de inspirar o restante dos países a adotarem práticas parecidas para salvar o que restava de água em seu território. Recuperado 39%. No Brasil, um governo de extrema-direita ganhou as eleições em outubro, com bem mais de 52% do total de votos válidos em território nacional. Em seu primeiro discurso após a vitória, o presidente eleito, José Messias Bellarmino, que durante sua campanha já demonstrava total apoio à política radical praticada pelos Estados Unidos, acenou para a ONU, com bastante ênfase, o que serviu para que a instituição passasse a considerar o país sul-americano como um de seus aliados. Consequentemente, as verbas para programas científicos, como o meu, que visavam a criação de meios sustentáveis para a manutenção dos recursos hídricos do país, foram cortadas sob a alegação de contenção de gastos, o que nos deixou em sérias dificuldades para manter os projetos já em andamento. Em torno da escassez de água, e com o Brasil mantendo cerca de 12% dos recursos de água doce de todo o planeta, não era de se espantar que a grande maioria das nações mais ricas estaria prestando atenção nesse ponto do globo. Assim, com o aval do governo, logo nos primeiros meses do ano seguinte, a ONU construiu uma base permanente num dos portos do Rio de Janeiro, a fim de cuidar de perto do nosso patrimônio mais valioso. Naquele período, novos desastres ambientais foram registrados em todo o mundo, enquanto a temperatura aumentava cada vez mais rápido nos termômetros. As médias batiam recordes consecutivos a cada mês. A cada semestre, parecia que somávamos mais 5 décadas de aquecimento. Preocupado com a iminente seca em suas torneiras, Mickey Trout anunciou novas sanções sobre os recursos hídricos de outros países, muitos deles passando a beneficiar principalmente o bloco interno da ONU. O Brasil se tornou rapidamente o principal fornecedor de água para o estrangeiro, sendo que a sua própria população passou a sofrer com a insuficiência hídrica. Durante a cúpula geral da ONU de 2027,
presenças dos primeiros ministros da Alemanha, do Japão e do Reino Unido, além do presidente norte-americano e o da Rússia, foi discutida a criação de uma força político-militar transnacional que funcionasse à parte da própria ONU, mas que estivesse sob a sua chancela na intenção de lidar com questões fora do escopo dos países do bloco, e que resolvesse questões mais sensíveis com precisão e praticidade. O mês de agosto daquele ano foi marcado pelo surgimento da Federação. Publicamente, a ideia que nos venderam era de que essa nova força político-militar estava ali apenas para garantir a continuidade da civilização e que ela não interferiria nas decisões dos países não pertencentes à ONU. No entanto, poucos meses após a sua criação, a realidade se tornou rapidamente outra. Com autorização total e irrestrita da ONU, presidentes e líderes das nações fora do bloco, incluindo o Brasil, passaram a ser apenas representantes simbólicos, supervisionados por delegados indicados pela própria federação. A federação passou a ter autoridade sobre fronteiras, recursos, comunicações, forças armadas e segurança. O verdadeiro poder por trás dos tronos. As leis locais começaram a ser substituídas gradativamente por códigos federativos unificados, com base na doutrina de sobrevivência global. Um texto legal criado por juristas da ONU e ratificado sem consulta pública. Não aconteceu exatamente assim, pelo menos não da maneira direta. Mas foi como se eu tivesse visto a Constituição Brasileira de 1988 sendo feita em pedaços diante dos meus olhos, ao vivo, sem que ninguém fizesse nada para impedir. Logo em seguida, um braço armado foi estabelecido por essa nova ordem mundial e a Federação apresentou ao público os seus soldados. Os Fantasmas Vermelhos, como eram apelidados, levavam esse nome justamente por conta da sua impessoalidade. Costumavam surgir do nada, com seus trajes blindados de Kevlar, o capacete preto cobrindo o rosto, a pele de seus homens completamente ocultas e o armamento pesado em mãos. Recuperado 13%. Ninguém sabia quem eram ou de onde vinham. Eram feitos apenas para serem temidos, como fantasmas. A cor vermelha, com que partes da sua vestimenta eram pintadas, passava uma mensagem clara. Representava a violência autorizada, o sangue, o alerta, mas também o controle pela força. Eles não têm olhos, eles não falam. Quando aparecem, a rua esvazia. A gente já sabe que alguém vai sumir. Dizia um grafite que li no muro uma vez a caminho do meu trabalho em São Paulo. A população temia, mas não entendia mais quem estava no comando. Para muitos, ONU e Federação eram a mesma coisa. Só mudavam os trajes. Um usava terno e gravata, o outro armadura de combate. As ações da Federação eram muitas vezes justificadas como necessárias ao controle civil, mas vazamentos de informação mostravam campos de prisioneiros, execuções sumárias e desaparecimentos. Não demorou para que qualquer forma de resistência ou organização civil fosse tratada como terrorismo. E o que antes chegou a ser considerado por uma grande parcela da população como medida de contenção segura, se transformou rapidamente em uma ditadura. No ano seguinte, as coisas se tornaram ainda mais complicadas, corroborando aquela máxima de que nada é tão ruim que não possa piorar. Guerra
zumbis eclodiram nas principais capitais brasileiras por conta da falta d'água. Os fantasmas vermelhos passaram a agir no Brasil no intuito de coibir manifestações e revoltas. Centenas de pessoas começaram a morrer diariamente em combate armado contra os federais. Um verdadeiro extermínio. Em um pronunciamento direto ao público, o presidente José Messias Bellarmino, que apesar do caos instaurado, continuou defendendo a soberania da ONU sobre o território brasileiro, disse que as pessoas que estão morrendo nas ruas não passam de arruaceiros. Ele endossou a ação da federação em nosso território e simplesmente lavou as mãos quanto às mortes e ao desaparecimento de centenas de pessoas que só estavam saindo às ruas para protestar pela falta d'água, pelo seu direito à sobrevivência. Eu estava em meu quarto de apartamento no 10º andar de um prédio próximo ao bairro da República, em São Paulo, quando o telejornal local televisionou o fim de uma era. Impostado em seu terno azul royal, a gravata vermelha bem alinhada, os cabelos penteados de lado e com a alegação de agir pelo bem maior da nação, o presidente Mickey Trout se dirigiu a milhões de pessoas que o assistiam para anunciar que as eleições daquele ano estavam suspensas nos Estados Unidos. Water, the very lifeline of our civilization, is depleting at a rate no nation can survive under normal conditions. In a moment of existential crisis, political division is a luxury we simply cannot afford. Therefore, to guarantee a manutenção do seu cargo por tempo indeterminado, com a desculpa de que era para ajudar com a crise hídrica global, foi comemorada com fogos de artifício, tiros para o alto, gritos e muitos aplausos. Uma multidão de centenas de pessoas em frente ao Capitólio em Washington celebrou aquilo que para o restante do mundo não passava de um golpe de Estado, o fim da democracia. Para a surpresa de ninguém, no entanto, os países da ONU não se opuseram à decisão de Trout e o mundo mergulhou ainda mais numa escuridão que nenhum farolete seria capaz de iluminar novamente. Thank you, my fellow citizens. God bless America. America first. End. Yendi_payload. Status equals partial_recovery.